Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Pegaram? Muito bem. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler no primeiro capítulo do livro de Josué. Capítulo 1 do livro de Josué, onde nós vamos meditar na palavra do nosso Deus e daqui a pouco nós vamos estar orando. Josué, capítulo 1. Quem achou, diga um amém. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim o texto: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda em pé na presença de Deus, você poderá fazer o seu pedido nesta noite, fazer o seu pedido de oração, faça a sua oração, fale com Deus agora. Vamos ter um momento de oração, pedindo a Deus que nos abençoe poderosamente nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos, Senhor, a poucos minutos, meu Deus, de um novo ano. Ó Senhor da glória, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, estamos na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos, porque durante toda a trajetória deste ano, o Senhor não nos deixou,
O Senhor não nos abandonou. Às vezes teve momentos, Senhor, de querermos desistir, de querermos, ó Deus, olhar para trás, mas o Senhor não permitiu. O Senhor nos fortaleceu. Às vezes, Senhor, muitos, às vezes, usados pelo inimigo, tentaram, Senhor, nos fazer desistir, tentaram, Senhor, nos derrubar, mas o Senhor, meu Pai, nos sustentou com a tua destra fiel, e aqui estamos, Senhor, nos últimos minutos de 2023, para te agradecer, para te louvar, para te glorificar, para te adorar, para te exaltar e receber das tuas mãos o ano entrante, o ano que daqui a pouco vai estar se iniciando, e nós te pedimos que nesta noite as comportas dos céus se abram sobre este lugar, e que a tua unção, que a tua graça, que a tua bênção venha sobre nós, e que o Senhor possa nos dar as diretrizes para este ano 2024. Fale aos nossos corações, nos abençoe, Senhor, nesta noite. Eu te peço, abençoe cada um dos teus filhos, as famílias, os pastores, as crianças, os músicos, diaconato, os casais, as famílias. Coloque as tuas mãos sobre todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Faça milagres, faça maravilhas no nosso meio nesta noite, porque o Senhor é Deus de maravilhas. E obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor está conosco, não estamos sós, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, nos abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Antes que você se assente, abençoe a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: olha, que Deus te abençoe nesta noite. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Deus abençoe os pastores nesta noite. Deus abençoe as crianças nesta noite. Deus abençoe os casais nesta noite. Deus abençoe os pais. Deus abençoe os filhos nesta noite. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta no texto que nós acabamos de ler, você poderá fazê-lo. Eu gostaria de falar para vocês hoje, como nós estamos num ano, findando um ano, e daqui a alguns minutos, uma hora e qualquer coisa, nós estaremos recebendo o ano novo. Então eu sei que muita coisa aconteceu na vida. Se você fosse relatar tudo que aconteceu com você, e você dá aquela olhadinha para trás e fala: puxa vida, eu consegui chegar no final do ano, e só Deus sabe o que você passou, o período que você pensou até em desistir, mas você encontrou forças porque Deus te fortaleceu, né? Porque Deus está sempre perto, porque a palavra de Deus diz que as suas maravilhas assim declaram, né? Então, estamos terminando o ano, e daqui a pouquinho nós vamos entrar em um novo ano. E eu queria falar para você hoje, nesse ano que está, para esse ano que daqui a pouco vai começar, sobre as metas de Deus para as nossas vidas. As metas de Deus para as nossas vidas em 2024. Então preste bem atenção, não é metas do Daniel, não é metas da igreja, mas é metas de Deus. O que é metas? Metas
são alvos, são sonhos, são propósitos. Meta, você está, por exemplo, você está aqui no Morumbi e você tem o seu destino é Benfica. Então lá em Benfica está a sua meta, lá em Benfica está o seu alvo. Então meta quer dizer isto: eu tenho um propósito a alcançar, eu tenho um alvo a alcançar. Mas às vezes nós fazemos as nossas próprias metas, mas eu não quero falar das minhas metas. Eu não quero falar das metas da igreja, porque se eu falar das metas da igreja, eu quero ver essa igreja cheia. A meta da igreja é que esse lugar, todas as 300 cadeiras fiquem ocupadas. Que todos os espaços fiquem ocupados. Essa é a meta da igreja. A meta da igreja seria a conquista de outras pessoas para o Senhor, crescer, abrir mais fronteiras. Essa é a meta da igreja. A meta do Daniel são coisas particulares, mas eu quero falar coisas sobre as metas de Deus. Deu para entender? Eu vou deixar a minha meta bem num cantinho, vou deixar a meta da igreja no outro cantinho e queremos ver e entender a meta de Deus. A meta de Deus. O alvo de Deus para a igreja em 2024. Esse texto que nós acabamos de ler, o povo de Israel tinha saído aproximadamente quase 2 milhões de pessoas do Egito em direção a Canaã, terra da promessa. Ficaram lá 430 anos escravizados do Egito. Então Deus levantou Moisés e os tirou do Egito para levá-los até Canaã. E agora, esse texto que nós acabamos de ler, eles estão acampados às margens do Jordão. E nesta época aqui, o Jordão estava na cheia. Está aqui o pastor, acho que o único privilegiado aqui que conheceu a região lá de Israel é o pastor Rodrigo e acho que a sua esposa, não é isso? Vocês estiveram fazendo uma viagem para lá, né? Então, eles tiveram esse privilégio aí. Se eu não conseguir ir lá de avião, eu vou fazer, como fala quando o avião para no lugar, ele tem um destino, mas tem que passar, escala, isso. Eu vou a Israel, mas primeiro eu vou fazer uma escala na Glória. Puxa vida, rapaz, acho que ninguém está querendo ir para Israel, cara. E eu vou a Israel. Você vai a Israel. Mas primeiro nós temos que fazer uma escala. A palavra de Deus fala que nós vamos, no momento de soar a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor na glória. E aqui na terra, 7 anos de grande tribulação. No finalzinho
da tribulação, a gente vem com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vem montado no seu cavalo, e na sua perna, na sua túnica, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele virá com milhões e milhões de anjos, e virá com a igreja, e vai estabelecer o seu reino em Jerusalém. Então Daniel vai em Jerusalém, você vai em Jerusalém. Aleluia, aleluia. O povo de Israel estava acampado aqui às margens do Jordão, em plena cheia. Era só atravessar o Jordão, já estaria dentro da terra prometida. Mas Deus chamou Josué, porque Moisés havia partido, e agora Josué, que estava mais próximo, ele e Caleb, que estava bem próximo de Moisés, era servo de Moisés, inclusive Deus fala sobre isso. Josué, filho de Num, servo de Moisés, era o que estava mais próximo de Moisés. Então agora Deus o incube, Deus dá essa incumbência, Deus dá essa responsabilidade para Josué colocar o povo dentro da terra prometida. Mas a terra prometida era desconhecida para todos eles. Como o ano que se aproxima é desconhecido para nós. As informações que nós temos para o ano que vem são informações que as mídias transmitem para nós, que os canais de rede social transmitem para nós, que as pessoas falam oralmente uma para as outras, mas ninguém tem a plena convicção, certeza do que é que vai acontecer em 2024. A gente vê os cientistas falarem, nós vemos os geólogos falarem, nós vemos a ciência humana, representada pela medicina, falarem do que pode ocorrer em 2024, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim como o território da terra prometida era desconhecido para Josué, para o povo de Israel, o ano entrante é para nós desconhecido também. Então Deus, o que Deus faz? Deus chama Josué e dá para ele 3 metas. 3 metas. E disse Deus para Josué: Deus falou assim para Josué, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. Antes de entrar nas metas, Israel está hoje no lugar que está, e Israel é hoje o que é, porque estes homens, comandados por Josué, seguiram as 3 metas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Israel tem menos de 10 milhões de habitantes. Mas Israel é conhecido no mundo inteiro como, primeiro, uma potência militar. E é uma nação de menos de 10 milhões de pessoas. São Paulo é maior do que Israel. São Paulo está hoje
contando com o interior, são mais de 40 milhões de habitantes o estado de São Paulo. Então dá 4 vezes a nação de Israel. E Israel é uma potência mundial conhecida, uma potência mundial militar. Uma nação pequenininha. Israel é conhecida mundialmente como detentor de toda a tecnologia da agricultura. Eles colhem no deserto, vendem a colheita no deserto, e ainda as pessoas comem de graça. Um dia, um homem andando pela estrada, num determinado lugar em Israel, aí a esposa dele estava andando com a esposa dele, aí eles viram uma grande vinha, uma grande plantação de uvas com cachos enormes. Aí ela parou, pediu para o marido parar o carro, ele parou, falou, eu quero apreciar essa beleza, essa maravilha, cachos enormes. Eu queria apreciar. Aí de repente chegou alguém que estava tomando conta da vinha. Alguém que estava tomando conta, ela perguntou assim, moço, eu posso experimentar? Ele falou, pode, entra. Você pode comer o quanto você aguentar, mas eu posso pegar então, você só não pode levar, mas aqui dentro da vinha você pode comer à vontade. Se couber 10 cachos de uva no seu estômago, pode comer, de graça. Olha, um dia desse aqui, não lembro qual foi o estado, tem uma estrada que corta um milharal. Aí o homem viu aquela plantação de milho, ele pensou logo no curau, né? Quem morou em roça, ele pensou logo no mingau de milho verde, né? Pensou no mingau de milho verde, parou o carro, entrou pela lavoura fora e começou a encher, pegou sacola, aí de repente encostou um carro e falou, o que você está fazendo aí? Eu estou pegando algumas espigas Mas quem falou? O senhor plantou alguma coisa? O senhor é dono de alguma coisa? Alguém autorizou o senhor a entrar aí? Quase que ele leva bala, ele passou a vergonha, ele falou, moço, por favor, me perdoe. Então coloque, já parou a caminhonete, tipo a Hilux, mandou o cara colocar o milho que ele havia colhido dentro da Hilux, falou assim, olha, eu poderia chamar a polícia para você. Rapaz, olha a diferença. Diz aquele ditado que quando a pessoa segura muito, sai pelo meio dos dedos. A diferença de um permite, apesar de um lugar ser inóspito, o lugar ser difícil, ele abre a porta da sua plantação e manda colher, manda desfrutar o quanto pode. O outro tem lá a sua lavoura, mas não permite que a pessoa leve uma espiga de milho para fazer um mingau. Ele falou assim, olha, eu vou chamar a polícia. O homem falou, pelo amor de Deus, o senhor me perdoe eu ter feito isso aqui, pediu perdão. E o homem falou, você some daqui antes que eu te dou um tiro. Queria tirar o homem por causa de milho. A diferença, sabe por quê? Preste bem atenção, por causa de metas. O segredo está nas metas. Israel é hoje o que é, detentor de todas as tecnologias eletrônicas. Tem coisas que você vê assim, made in China, mas a tecnologia veio de Israel, foi comprada de Israel. Eletrônicos que foram criados, construídos e inventados pela tecnologia israelense, que é vendida no mundo inteiro. Ciência médica, medicina humana, tecnologia de vigilância.
Israel vende para o mundo inteiro a vigilância, como vigiar, como guardar. E é uma nação pequenininha. Por que que Israel é o que é hoje e está onde está? Porque esses homens que estão aqui, acampados às margens do Jordão, prestes a entrar na terra da promessa, eles ouviram as metas de Deus para entrar em Canaã. Então eles observaram as metas de Deus. Primeira meta: apropriação das bênçãos de Deus. Apropriar quer dizer tomar, apoderar-se de alguma coisa. Eles apropriaram, tomaram, pegaram para si as bênçãos de Deus. Essa é a primeira meta. Segunda meta: disposição para um andar vitorioso com Deus. Disposição é ânimo, entusiasmo. Você está entusiasmado. Igual a irmã pegou e falou assim: olha, vamos cantar mais uma vez o cântico andando pelos montes, porque ela estava querendo buscar mais entusiasmo. Vamos cantar como se nós estivéssemos montes, correndo pelos montes, saltando pelos montes. A segunda meta: um andar, disposição, entusiasmo, ânimo, alegria, para andar vitorioso com Deus. Terceira, submissão à vontade de Deus que está registrado na sua palavra. Submissão. Quando você fala sobre submissão, nós lembramos de obediência. A palavra em si, ela quer dizer sub, que está embaixo. Submissão, embaixo de uma missão. Então, eu estou caminhando, eu sou submisso àquilo que está acima de mim, que é a palavra do nosso Deus. Então eu deixo os meus interesses, eu deixo os meus estribos são apoios, eu deixo as minhas bengalas, eu deixo as minhas muletas para estar submisso, debaixo da orientação da palavra de Deus. Veja bem o que Deus está falando aqui com Josué. No versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel? Eram todos que estavam ali às margens do Jordão, que vieram de um deserto, que tiveram que passar por experiências dolorosas. Faltava água, Deus abria a rocha para dar água.
Eles tinham vontade de comer carne. Deus mandou milhões e milhões de codornizes. Eles comiam alimento que descia direto do céu. Por 40 anos, comeram maná com todas as suas proteínas, que Deus mandava todos os dias, menos no dia de sábado. Então eles passaram por provações, mas Deus nunca os abandonou. Então a primeira apropriação aqui é: essa terra que eu dou aos filhos de Israel é de vocês. Tomem posse da terra. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus não entregou para ele um mapa. Quando você adquire um terreno que ele não tem cerca, ele não tem divisas, a primeira coisa que você faz é contratar um topógrafo. O topógrafo vem com o mapa da prefeitura e ele usa um aparelhinho que capta a distância e coloca o piquete aí 30, 40, 50 metros de distância para marcar as divisas da propriedade. Deus não entregou para Israel o mapa da terra da promessa, mas disse: o mapa vocês vão escrever com os pés, onde vocês pisar será de vocês. Aleluia! É vocês que vão marcar o mapa, vocês farão os mapas, o mapa de todo o território de Israel. Onde vocês pisarem a planta dos vossos pés, será de vocês. É a segunda bênção que Deus mostra para eles. Aí ele diz: desde o deserto e desde este Líbano. Eles sabiam onde que era o Líbano. Ele estava às margens do outro lado. Do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Eles nunca tinham visto o rio Eufrates. O rio Eufrates passa lá no Iraque. Estava bem distante dali. Eu quero que você vá entendendo que as coisas de Deus, eu não tomo posse com os meus olhos, eu tomo posse pela fé. Está dando para você entender? Deus não mostrou para eles o rio Eufrates, que está lá no Iraque. Era outra divisa da terra da promessa. Rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo, será de vocês. Então, Deus, Ele entrega para o povo de Israel as suas bênçãos. Fala com eles agora: tome posse, aproprie-se, apodera-se. E essas mesmas promessas, tal qual Deus fez para o povo de Israel, Ele está fazendo para a igreja hoje. Agora, eu volto a dizer, Israel hoje está lá no lugar que está, é o que é, tem o que tem, porque eles seguiram paulativamente a meta de Deus. Tome posse. Então preste atenção agora, igreja do Senhor Jesus. Qual é a apropriação da bênção que a igreja precisa tomar posse para 2024. A palavra de Deus fala de bênçãos que a igreja do Senhor precisa se apropriar.
a palavra de Deus fala em coisas grandes e firmes que o Daniel ainda não sabe. Então Deus tem para a sua igreja coisas grandes e firmes. Deus tem para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus está falando, apodera-te dela. A palavra de Deus fala de mesa preparada. É promessa, é bênção que Deus está dando para a sua igreja. Mesa preparada é mesa de provisões. Mesa indica provisão. Mesa preparada indica provisão. Eu quero dizer uma coisa para você: as mídias estão dizendo, estoquem alimentos. Estoquem alimentos. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Só existe um lugar na Bíblia que Deus mandou estocar. Foi lá no Egito, que haveria 7 anos, que eram chamados de vacas gordas, e logo em seguida mais 7 anos de vacas magras. Então tudo que foi colhido nos 7 anos de vacas gordas seriam consumidos nos 7 anos de seca, de miséria que viria naquela região. Então Deus levantou José, e José, com a sabedoria do Espírito Santo, orientou o rei para que pudesse guardar mantimento para a preservação das vidas. E com isso, José comprou grande parte daquela região para Faraó, com o alimento que foi estocado. É o único lugar na Bíblia que Deus mandou que fosse estocado. Por quê? Porque ainda dependia da nação de Israel se recomeçar, porque o povo de Israel estava lá naquelas terras distantes e a seca estava destruindo, e lá no Egito tinha comida. Então Deus mandou que Jacó descesse para o Egito, porque lá tinha alimento. E aí a nação de Israel foi preservada. As 12 tribos de Israel foram preservadas. O contexto é completamente diferente de hoje. Elias profetizou que haveria 3 anos e meio de seca. Deus não falou para ele: Elias, guarda um bocado de comida aí, você me dá licença? Guarde comida, vou te ensinar a estocar arroz, vou te ensinar a estocar feijão, vou te ensinar a estocar alimento para você se preservar. Não. Sabe o que aconteceu? A seca chegou, começou a faltar carne na mesa do rei Acabe. Ele parou de comer carne, mas Elias comia todo dia pão com carne, porque Deus mandou que um corvo o alimentasse de pão e de carne. Ele não estocou, ele não guardou, mas Elias foi preservado. Quando a fonte secou, Deus mandou ele para Serepta. Serepta significa fornalha. E ali em Serepta, Deus usou uma viúva pobrezinha, que só tinha um pouquinho de farinha para fazer um bolo e comer com seu filho e depois morrer. Aí Deus falou para Elias assim: olha, eu preparei uma viúva para te sustentar. E talvez, se fosse hoje, alguém pensaria numa pessoa rica, que tivesse bastante abundância, tinha bastante recurso, mas não. Ele pede água para ela traz água, aí fala: agora traz um bolo para mim. Olha, moço, água eu pude te dar, mas bolo
eu não tenho para dar para você, porque eu tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer, estou catando uns gravetos aqui para fazer um bolo para mim e para o meu filho, depois vamos comer e esperar a morte, porque não tem mais nada. Ele disse assim, assim diz o Senhor, faça um bolo para mim primeiro, e depois, assim diz o Senhor, que da panela a farinha não vai faltar, e da botija o azeite não faltará, até o dia que Deus fizer chover sobre Israel. Deus, Ele tem suas maneiras de cuidar do seu povo. Eu quero dizer uma coisa para você, o mundo pode começar a faltar coisas, Deus vai cuidar do seu povo, da sua igreja, porque Ele é o Deus da provisão, Ele coloca uma mesa farta para o seu povo. Aleluia! Não tenha medo! Mesa preparada, cabeça ungida, tome posse. Cabeça ungida é o símbolo da pessoa que foi escolhida por Deus e recebeu a autoridade de Deus, recebeu o poder de Deus para ser autoridade, porque ele foi escolhido e Deus ungiu a sua cabeça. Toma posse disso, porque esta é uma bênção que Deus tem para a sua igreja, ungir a cabeça do seu povo com autoridade. Aleluia! Cálice transbordando, ou cálice transbordante, satisfação completa, satisfação plena em Cristo. A palavra de Deus também fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou coisas maravilhosas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e o coração não viu, porque são coisas que Deus preparou para a sua igreja. E Deus está aperfeiçoando essas bênçãos nas nossas vidas, conforme a palavra de Deus fala, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Oh, maravilha, 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 aleluia. É importante que nós tenhamos consciência de tomar posse. Então, qual é a primeira posse? Qual é a primeira meta? Apropriemo-nos das bênçãos de Deus. Aleluia. Segunda, 5 e 6. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então a segunda é disposição para andar com Deus de forma vitoriosa. Quando nós andamos com Deus, quando Deus está conosco, como ele disse aqui, ninguém vai te segurar, ninguém vai te impedir, ninguém vai te impedir. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. A palavra de Deus fala para nós, Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você estiver sentindo fraco, tome posse da fortaleza de Deus na sua vida e levante-se, caminhe com Deus, que Ele vai fazer você atravessar 2024, se Jesus não voltar até lá. Aleluia!
Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como ele prometeu: eu vou estar com vocês, Josué, vou estar com vocês e ninguém susterá diante de vocês. Então Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para nos atingir tem que passar por Jesus, e por Jesus ninguém passa. Aleluia. A palavra de Deus fala: aqueles que são nascidos de Deus conservam-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Em 1 João 5,4 diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. A palavra de Deus também fala em 1 João 4,4: filhinhos, já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aproprie-se disto, ande com Deus, e Deus vai te conduzir em triunfo, em vitória. Deus nunca se apartou daquele povo no deserto. Durante o dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem cobrindo, para que houvesse conforto no calor do deserto, e à noite uma coluna de fogo para guiá-los pelo deserto. Então nunca, está escrito aí que em Êxodo 13:22, nunca se apartou a nuvem e nunca se apartou a coluna de fogo enquanto eles estavam pelo deserto. Nunca se apartaram deles. Deus nunca os abandonou, nunca os deixou, apesar de terem muitos pessimistas no meio deles, pessoas que achavam que não iriam conseguir, mas Deus permaneceu ali. Eu quero dizer uma coisa: tem momentos que a gente acha que não vai conseguir, e a gente pensa até que Deus se afastou um pouquinho da gente, mas eu quero dizer que Ele continua ali. O Daniel pode não estar sentindo Ele, você pode não estar sentindo Ele, mas Ele continua ali. Ele está ali, Ele está do seu lado, Ele está sobre nós, Ele está sobre você, Ele está sobre a igreja. Aleluia! Aleluia! Não te deixarei e nem te desampararei. Versículos 7 até o 9. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a terceira meta: Deus queria que o seu povo fosse submisso à sua palavra. Lamentavelmente a palavra tem saído dos púlpitos. Está havendo mais entretenimento do que palavra. A pessoa vem para os cultos para ver coisas acontecer. Então o ambiente todo preparado, luzes piscando. Eu passei em frente a uma congregação agora mesmo, tudo apagado lá dentro. Tudo escuro, ninguém enxerga um palmo diante do seu nariz. Então, a palavra de Deus foi tirada e as pessoas estão nas trevas. Então preste bem atenção o que Deus está falando aqui. Olha, a primeira coisa que Deus está falando aqui
Versículo 7. Ele ordenou primeiro que se fizesse, olha aqui, tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer. De fazer. Teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo mandou e ordenou. Preste bem atenção nisso. Fazer antes de falar. Hoje há uma inversão. As pessoas não estão fazendo e estão falando. Falam uma coisa e fazem outra. É por isso que está aí. É o que nós estamos vendo. Deus colocou ordem na casa. Primeiro faça. Primeiro obedeça a minha palavra. Depois você fala. Porque a primeira coisa é sede submisso à palavra. E depois, Deus fala no versículo 8: não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Por que Deus colocou essa ordem? Porque quando se vive o que está na palavra, quando você fala, aquilo vem com poder, aquilo vem com milagre, aquilo vem com maravilhas, porque o comportamento, a atitude, as ações, elas dão poder à palavra que está sendo falada. Quando Jesus falava, as pessoas ficavam encantadas. Quem é que fala como ele? Que palavras maravilhosas! E quando Jesus falava, ele atraía as multidões e milagres aconteciam. Por quê? Porque Jesus vivia antes de falar. Eu obedeço tudo que meu pai manda. Tudo que meu pai manda fazer, eu faço. Eu estou aqui para agradar o meu pai. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Antes de falar, precisamos viver. Se queremos um ano de vitórias, nós precisamos entender as metas de Deus para a nossa vida. Aí Deus manda então meditar na sua palavra. O mundo está aí desafiando a igreja, entrando em áreas que envolvem princípios cristãos, princípios que são inegociáveis. E a igreja está calada. A igreja está calada. Porque as pessoas estão com medo. Estão com medo. Não, se eu falar isso, espanta as pessoas. Irmão, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus vai achar fora, vai caçar o seu caminho. Agora, quem é de Deus vai ouvir. Eu quero isso, eu quero as metas de Deus para a minha vida. Então, se Deus mandou, fale. Mas nós queremos hoje massagear o ego das pessoas. Queremos like. Queremos visualizações. Queremos inscritos. Perguntaram uma moça assim: por que você não prega a Bíblia? A Bíblia não dá like. A Bíblia não dá visualização. A Bíblia não dá inscritos. Então por que você está dizendo que é pregadora? Deu para entender, irmãos? Está dando para você entender? Então Deus está dando aqui a meta. Primeiro viva, depois fale. Porque quando falar, o fogo vai pegar. Deu para você entender? E ele disse assim: e prudentemente te conduzirás. Aí nós vemos o resultado.
O resultado está lá em Israel. Eles seguiram exatamente o que Deus mandou, as metas que Deus mandou. E hoje Israel é o que é. Tem gente que fica apavorado com Israel. Os povos antigos, e vem esse povo aí, que onde eles vêm, eles estão vencendo tudo. As nações tremiam de medo de Israel. Está lá. Israel está em guerra lá. Mas tem muita gente entrando na guerra por debaixo dos panos. Porque se declarar a guerra, daqui a pouco, F-15, F-16, F-35 estão sobrevoando os seus países. Eu estava lendo um livro de Vim Malgo, que já é falecido, um evangelista de primeira categoria. Ele falou assim que ele conversou com um engenheiro que estava no Iraque. O Iraque naquela época estava fabricando, estava com intenção de fabricar a bomba atômica. E eles estavam então construindo a câmara da usina nuclear, onde seria estocado urânio enriquecido. Aí esse engenheiro, o serviço acabou, olha só, o serviço acabou, ele foi para casa, ele falou que ele pegou uma garrafa de bebida, foi para a sacada do prédio, e de lá ele avistava a usina nuclear. Aí ele percebeu 2 aviãozinhos sobrevoando a usina, isso já entardecendo, quase escurecendo, porque não queria que vítimas pagassem o preço. Então ele falou que o primeiro jato, F-15, ele jogou um míssil, lançou um míssil, e ele fez um buraco na câmara, onde estava sendo colocado, ou seria colocado os urânio, fez um buraco. Então o avião F-16 que vinha atrás lançou o míssil, e o míssil passou naquele buraco que o primeiro míssil fez e explodiu a câmera por dentro. Sabe o que aconteceu? O Iraque desistiu de construir a bomba atômica. Sabe por quê? Porque quando nós nos apropriamos das promessas de Deus e andamos em vitória, Deus detém o inimigo lá na frente para que ele não chegue até nós. Iraque estava preparando a bomba atômica para jogar sobre Israel, mas Deus mandou: vocês vão lá e vão fazer um buraco naquela muralha de mais de 1 metro de concreto. Vocês vão fazer um buraco e depois o míssil será lançado e ele vai passar por aquele buraquinho e vai explodir. E aí o Iraque desistiu de fazer bombas atômicas. Sabe por quê? Porque quando nós somos submissos à palavra de Deus, Deus manda a proteção, Deus detém o inimigo lá na frente para que ele não chegue até nós. Então, que eu e você possamos nos apropriar dessa promessa de Deus, dessa meta de Deus. Medite na sua palavra dia e noite, versículo 8. Devemos saturar a nossa mente com a palavra do nosso Deus, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz em Lucas 6,45, a boca fala o que o coração está cheio. Então que a nossa boca possa falar a palavra, enche a palavra, enche o seu coração da palavra, enche a sua mente da palavra, e você vai andar
você vai fazer um voo alto, porque Deus vai te dar asas de águia. A galinha olha para o chão e ela vira presa, mas águia é predadora, o voo é alto e é na tempestade que ela descansa. E quando nós estamos na palavra, nós voamos alto, nós descansamos na tempestade, porque Ele cuida da sua igreja, Ele cuida, não importa o que virá 2024, Deus está com a sua igreja, Deus está com o seu povo, Deus está com os seus servos, guardando e protegendo. Mas sigam as metas de Deus. Aleluia! E eu encerro essas metas de Deus, que Deus estabeleceu para nós. Então entremos no ano nos apropriando, toma para si as bênçãos, submetemos-nos a Ele e a sua palavra, e andemos com Ele. Tem uma canção que diz: como é bom poder andar com Deus, como é bom poder andar com Deus. Os meus passos guiará e ao céu me levará. Como é bom. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada clareia perto, e luz para os meus caminhos clareia longe. Você tem visão distante, você tem visão de perto e visão de longe. Então nós daqui a pouquinho vamos entrar no ano novo, e a nossa visão ela vai passar dia 1º e vai passando. Se acontecer da trombeta tocar no meio do ano, nós vamos ser levados daqui e vamos continuar lá adorando aquele que vive para sempre. Mas se não acontecer, a nossa visão passará por cima dos acontecimentos em 2024, e aí estaremos vencendo com o Senhor, andando com o Senhor, sendo vencedores com o Senhor. Abrace essas metas, se aproprie dessas metas, se aproprie da bênção. Ande com Deus, ande pela palavra de Deus, e seremos vencedores em 2024. Feliz 2024. Amém? Muito bem. Alguém aceita água? Ninguém quer água, hein? Então vamos lá. Quem não entregou, chegou depois. Quem não entregou seu projeto de vida, por favor, pode trazer aqui agora. Se alguém chegou depois, que nós recolhemos, pode trazer aqui agora para a gente colocar no altar. Eu convido a você agora, está faltando 14 minutos para 2024. Eu convido a todos a se colocarem em pé na presença do nosso Deus. Enquanto você se prepara, vamos cantar junto? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és
Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aqueles que têm família grande, podem vir aqui para frente. Aqui cabem 3 famílias grandes. Pode ficar uma família grande lá, outra aqui no meio, outra aqui. Quem tem família grande, se una à sua família. Pode vir se unir à sua família. Quem tiver família pequena, pode entrar nos corredores. Nós vamos orar junto, a família vai estar junto. Família que começa junto, termina junto. Aleluia.